E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Artilheiro nato, 179 jogos, 43 gols pelo Timão, bicampeão brasileiro, campeão paulista, é o mais jovem atleta a atuar numa partida oficial, 16 anos, Jô, lembra disso? O Jô está novo ainda, né? 33 anos. Disputou a Copa do Mundo em 2014 e foi o primeiro jogador corintiano, né, atuando aqui pelo Corinthians, artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2017. Seja muito bem-vindo, cria do nosso terrão, claro. E agora vai receber aí a camisa do nosso diretor, Duílio. Camisa o quê, Jô? 77. Muito bem. Como diz aí a velha frase correta, o bom filho o bom filho a casa torna. E, Jô, seja muito bem-vindo, sou tua fã, artilheiro nato. Vamos ver aí. Muito bem. Muito bem-vindo. Obrigada, Jô. Já vamos colocar aqui, ó, a cadeira para você participar da coletiva. Obrigada, nosso diretor de futebol do Ilha, obrigada. Ó, eu vou abrir aqui perguntas, tudo adaptado, gente. Jô, você coloca o fone, por favor. Os nossos setoristas, os repórteres setoristas aqui que acompanham diariamente o nosso clube, por causa dessa pandemia, estão aí, ó, cada um em suas casas. E eu vou abrir aqui a pergunta. A primeira pergunta é do Flávio Ortega, da ESPN. Pode ficar à vontade e pode fazer a sua pergunta. O Jô está te ouvindo. Legal, Milene. Bom dia para você, obrigado. Um abraço aí ao Duí, ao Wilson, a todos que estão aí na sala, em especial ao Jô também. Jô, bom estar falando contigo mais uma vez aí e desejar, como sempre, um bom retorno e uma boa nova estada aí no Corinthians. Eu sei que é diferente, né, virtualmente, mas o desejo é que dê tudo certo aí nesse seu retorno ao Corinthians. Queria começar perguntando como é que foi a saída, né, do futebol japonês, até porque a gente está no aguardo aí se isso vai influenciar ou interferir em alguma coisa na sua reestreia. Então, se você pudesse contar um pouquinho se realmente vai ter algum tipo de problema, algum tipo de atraso aí pelo fato de os japoneses do Nagoya estarem tentando entrar na FIFA com alguns questionamentos, enfim, que você explicasse um pouco como foi a sua saída de lá e mais uma vez seja bem-vindo de novo ao Corinthians. Primeiramente, bom dia, né? Uma situação nova, né, da entrevista online, mas a gente tem que se adaptar às coisas novas, né? E falando sobre o Nagoya, né? Minha saída não foi como eu imaginava, né? Mas isso faz parte do futebol. Os detalhes, é claro que a gente realmente não pode falar, até porque está em processo juridicamente, né? Tá no processo. Então, meus advogados estão resolvendo isso, mas a única certeza que eu tenho é que não vai ter problema, né? Então, se a gente está aqui na apresentação oficial, é que a gente tem a confiança de que agora o Nagoya é passado e eu estou pensando agora no Corinthians. Então, essa parte do Nagoya está sendo resolvida e agora pensar no Corinthians daqui para frente. Tudo ok, Flávio? Ouviu? Ouvi sim, agora está bem bacana, Milene, obrigado. A minha segunda pergunta na última passagem, o Corinthians era um time muito sólido, né, e defensivamente, principalmente, tinha um estilo de jogo, e a torcida até brincava muito que era aquele 1-0 gol do Jô, era aquele time que vencia e você marcava os gols mais importantes, o gol da vitória, né, o gol que valia os 3 pontos. Da sua saída para cá, algumas coisas aconteceram e o clube optou por uma mudança de estilo de jogo, que até favorece atacantes como você. Mas por você conhecer tão bem o clube, assim, você acompanhou como essa mudança? A gente sabe que mesmo à distância você sempre acompanha o clube, viu as dificuldades, e agora aí dentro, como é que você espera ajudar o Thiago Nunes a implementar essa nova estratégia que deixará o Corinthians mais ofensivo, que até antes da paralisação isso não vinha dando certo? Eu sempre acompanhei, né? Como eu deixei claro, eu sou corintiano e das vezes que eu saí do Corinthians eu sempre
quando eu estava em outros clubes eu sempre acompanhei, né? E dessa vez não foi diferente. Vi os jogos, né? Desde quando eu saí até antes dessa parada da pandemia, né? É claro que ainda vai haver muitas comparações, né? Porque o Corinthians tinha um modelo, um estilo de jogo que foi acompanhado há anos, né? E hoje o trabalho do Thiago é um trabalho novo, um trabalho que ele está implementando e requer um tempo, requer paciência, mas é um estilo novo, né? Um estilo de ser mais jogado, de pressão alta. Então, todos os jogadores têm que se adaptar. E a gente acredita que é um bom trabalho, então a gente tem que tentar se esforçar ao máximo para poder acompanhar, mas requer um tempo, né? Assim como todo trabalho precisa do dia a dia, precisa de tempo, então a gente vai em busca disso. É claro que se readaptando a esse novo normal, né? Mas tentar acompanhar aí um bom trabalho que está sendo feito. Muito obrigada, Flávio. Obrigada, Jô. Agora vamos passar a palavra aqui para o Marco Belo, da Rádio Transamérica. Marco, está por aí? Obrigado, Milene. Bom dia para você, bom dia para o Jô, bom dia a todos. A minha primeira pergunta, Jô, é dentro de campo, porque você foi contratado, Wagner Love saiu e o Bocelli continua na equipe, né, podendo até renovar o contrato para o ano que vem. Você se vê jogando ao lado dele? Você se vê jogando mais fora da área? Porque o Bocelli a gente sabe que é um jogador finalizador. Ele não joga fora da área, né? Ele não pode fazer essa segunda função de ataque que o Love podia. Você pode se colocar à disposição para fazer essa segunda função ou você acha incompatível? Obrigado. Bom dia. Não, tudo é possível. A gente tem que estar preparado para poder ajudar o Corinthians, né? Então, já atuei algumas vezes com 2 atacantes fixos, né? Então a gente tem que se adaptar, né? Obviamente, né? Que são 2 jogadores com as características basicamente parecidas, mas aí a gente está aqui para poder ajudar, né? Se o Thiago optar por um jogo, eu não sei quantos jogos, mas enfim, isso aí quem vai poder responder melhor essa pergunta vai ser ele, mas porém a gente está disposto a ajudar, né? Independente de qual a função. E a minha segunda pergunta, fora de campo, né? Na sua primeira resposta, Jô, você disse que não pode falar muito sobre a questão do Nagoya, mas a gente chegou à informação aqui que é uma questão financeira, até por uma dificuldade até de um clube japonês, né? Imagina como estão os clubes brasileiros. E o Corinthians, a gente ouve e sabe das dificuldades financeiras do clube, inclusive o presidente, o diretor falando que você vai ser a única contratação. E são 2 salários de atraso no elenco corintiano. Como é que você chega num clube sabendo disso, sabendo das dificuldades financeiras, sabendo que o elenco está com 2 meses de salário atrasado e, claro, que você não vai receber o mesmo salário que recebia no Japão no Corinthians, mas é um salário bastante alto para os padrões do futebol brasileiro. Cara, eu chego como eu iniciei aqui no Corinthians. Eu já deixei claro que a questão de parte financeira para mim não ia interferir em nada. Eu tenho um carinho grande pelo clube, uma gratidão muito grande. E a gente sabe que hoje em dia não é só o Corinthians, é o mundo inteiro, né? Então a gente tem que ter a consciência, ter o respeito, a gratidão pelo clube, entender o momento, mas saber que é Corinthians. O Corinthians sempre foi um clube grande, sempre foi um clube que arcou com as suas responsabilidades e agora não vai ser diferente. Então para mim não foi nenhum tipo de empecilho nem nada. Confio e acredito nos profissionais que tem aqui dentro do Corinthians e que isso é uma fase como todo mundo está passando, não é só o futebol, como grandes empresas, enfim. O importante é que hoje eu estou aqui dentro e grato e feliz por estar novamente de volta. Muito obrigada, Marco Belo, Jô. Agora vamos passar a palavra para o João Paulo Capelhanes, da Rádio Bandeirantes. João, está por aí? Muito bom dia.
João, está me escutando? De repente, João Paulo deu algum problema técnico. Podemos passar para o próximo. Oi, E aí... Milene. Aê, voltou aos 45 do segundo, hein, João? Estou de volta, Milene. Opa, Obrigado. então a palavra é tua, viu? Muito bem-vinda. Vamos lá. Obrigado, abraço para você, para o Jô, em especial a todos que estão acompanhando. Ô Jô, falando em carinho, você sabe muito bem que o torcedor tem um carinho por você imenso, né? E você sabe que futebol também é paixão. Vamos esperar do Jô de 2020 o mesmo que foi em 2017. 3 anos praticamente depois, você ainda é capaz de repetir o que foi feito no passado, levando em consideração a questão física que naturalmente já começa a diminuir a intensidade, Jô? Cara, dentro do futebol é natural. A gente já está acostumado a saber que vai haver comparações, né? Ah, será que é o jogo de 2017 agora? Então, quando eu cheguei em 2017 também tinha sempre aquela dúvida, será que ele vai, depois de ficar tanto tempo fora, vai render? Então, eu coloco na minha cabeça que eu tenho que sempre estar treinando, sempre estar em alto nível para poder render, né? São momentos diferentes, né? O grupo é diferente, a ideia de trabalho é diferente, então tudo requer adaptação, mas eu tô pronto, tenho feito as avaliações físicas, vinha treinando em casa por conta própria, mas é claro que quando chega aqui dentro é tudo diferente, treinos são diferentes, né? Então vai ter que ter uma adaptação, mas já estou apto a poder fazer o meu melhor, como eu sempre fiz quando eu vesti a camiseta do Corinthians. E uma outra pergunta agora, fora de campo, você assinou um contrato de 3 anos e meio, né? E muito se falou que esse contrato ele é mais longo para que o Corinthians possa colocar nesse vínculo uma dívida que tem com você do passado. Queria saber se você poderia dar mais detalhes sobre isso, você que é um cara que sempre veio à imprensa e explicou o que acontece com a sua carreira, não só dentro, mas fora de campo também, Jô. É que eu sempre falo, detalhes a gente não pode dar os detalhes, né? O contrato está aí, foi bem feito, graças a Deus eu nunca tive problema, como eu falei na outra pergunta, e vou tentar cumprir, né, até o final. E detalhes, essa parte aí financeira, a gente aqui é resolvido internamente, né? Então eu vou cumprir o meu contrato, como eu falei, feliz da vida por estar voltando, né? E agora dar continuidade num bom trabalho. Obrigada, João. Vamos passar agora a palavra para o Roberto Lioi, da Rádio CBN. Está por aí? Muito bom dia, a palavra é tua. Estou por aqui, Milene. Bom dia a você, bom dia ao Jô, bom dia a todos. Jô, seu último jogo oficial foi no dia 7 de dezembro, no Nagoya, né? Depois disso você continuou treinando, mas não teve uma partida, né? Oficial, pelo menos. É claro que nessa pandemia muita gente está sem jogar há muito tempo, né? São 100 dias que os jogadores do Corinthians estão sem jogar, mas você acha que para você vai demorar um pouco mais por conta da inatividade maior? Ou, como a gente não sabe quando vai voltar, você vai conseguir, de repente, chegar junto com os companheiros logo nos primeiros jogos? Não, realmente, partida oficial desde o dia 7 de dezembro, né? E aí, quando eu retornei para a pré-temporada lá, eu tive uma pequena lesão no joelho, mas que me tirou fora da pré-temporada, mas consegui me recuperar bem, graças a Deus. E aí, quando eu ia começar a fazer as partidas, aconteceu a pandemia, né? E logo em sequência houve a minha saída, né? Mas eu sempre me cuidei, sempre procurei estar treinando, procurando fazer os trabalhos para poder manter a minha forma física. Mas a gente sabe, obviamente, que não é a mesma coisa de você estar num clube treinando, né? Mas os jogadores, acho que o mundo inteiro parou, né? Esses 3, 4 meses, né? E agora está o pessoal retomando aos poucos em avaliações. Então, acredito que eu não vou voltar tão longe daquilo que todos estão, né? Lógico que alguns jogaram, mas tiveram esses 3 meses de pausa. Então, eu vou tentar acelerar, tentar me focar, fazer o trabalho bem feito para poder voltar, quando voltar pelo menos igual, né? Para poder fazer um bom trabalho. Ô, Jô, agora fora de campo, minha segunda pergunta é um pouco parecida com a do Belo, perdão.
questão dos problemas financeiros do Corinthians, que não são de hoje, mas foram agravados por conta da pandemia. Você falou que a questão financeira nunca foi um empecilho para você, mas pela sua experiência no futebol, né, você está com 33 anos, um time que começa a ter muitos problemas financeiros, isso pode acarretar o que tipo de consequência para um futuro do time? Cara, eu acho que o clube como o Corinthians, o tamanho que o Corinthians que ele eu acredito que problemas tem, como outros clubes, é claro, mas aqui tem pessoas muito capazes de poder corrigir os problemas, né? Lógico que talvez hoje se externizou mais a questão dos problemas, talvez alguns enxergam como muito grande, mas isso aqui é Corinthians, né? Eu quando optei, independente dos problemas que estão tendo, eu sei da grandeza, eu sei do que o Corinthians é capaz de fazer, eu sei a capacidade de superar esses problemas. Então, eu tenho certeza que eu fiz uma ótima escolha e tenho certeza que o Corinthians vai contornar tudo isso e vai ser o Corinthians que sempre foi. Muito obrigada, Roberto. Agora vamos chamar o Marcel, né? Combinado aqui, ó. Marcel Capretes, da Fox Sport. Muito bom dia, a palavra é tua. Tudo bem, Milene? Tudo bem, Jô? Grande abraço a todos. Estamos ao vivo aqui no Bom Dia Fox. Ô, Jô, você falou muitas vezes, claro, a comparação é inevitável com a sua passagem anterior, que foi extremamente vitoriosa. Dá para traçar alguns paralelos, Jô? Porque naquele momento a gente tinha o Fábio Carille iniciando com uma certa desconfiança. O próprio retorno seu também foi cercado de desconfiança. Agora, em 2020, o Thiago Nunes começou o trabalho com alguns resultados ruins, foi eliminado na primeira fase da Libertadores, no Paulistão vive uma situação também complicada. Você consegue traçar alguns paralelos, Jô? Grande abraço, bom dia. Bom dia. É claro que a gente pega o que foi feito de bom, né? Principalmente da minha parte, assim, como atleta, né? O que eu fiz de bom eu trago tanto fora de campo como dentro de campo, né, que foi uma passagem vitoriosa, né? E aí sim a gente vai tentar dividir com o resto do pessoal, com comissão, com jogadores, aquilo que nos ajudou a ser vitorioso na outra passagem, né? Então, tive o primeiro contato com o Thiago, é um cara bacana, um cara de mente aberta, né? Então te dá a liberdade de conversar, então isso é muito importante dentro do futebol. Então a gente vai tentar agregar tudo aquilo que for possível para poder ajudar o Corinthians. Ô, Jô, e como que está essa comunicação entre vocês? É claro que tem todos os protocolos, tudo foi feito de maneira virtual. Você chegou na semana passada, mas o clube já vinha treinando ali de maneira online. Tem 8 jogadores que estão afastados com o coronavírus. Você tem falado com ele por mensagem, por aplicativos, por internet. Como que está esse dia a dia aí dentro desse novo normal, Jô? Por favor. Cara, eu confesso que é difícil, é complicado. A gente tem que se adaptar a uma série de protocolos, né? E a gente tem que ter a disciplina de seguir, né? Porque a gente sabe que é para o bem-estar não só de quem está trabalhando aqui dentro, mas também quem está fora, porque a gente tem nossas famílias, tem amigos, né? Então a gente seguindo o protocolo direitinho, a gente vai. Então é difícil, porque de muito tempo que eu passei, assim, 2 anos e meio que eu passei longe, você quer voltar, você quer dar um abraço apertado, você quer de rever os amigos, e é difícil, né? É complicado, você tem que respeitar, mas a gente vai se adaptando, é natural. É difícil, a gente sempre procura chegar no clube, já fazer o que tem que fazer e ir embora, né? Às vezes a gente ficava aqui conversando, sentando, né? E a gente vai ter que também se readaptar a isso. Mas tudo é um processo que se Deus quiser, a gente vai passar por esses pequenos problemas e mais na frente a gente vai poder voltar a fazer o que a gente gosta, que é o calor humano, que é conversar, que é abraçar, enfim. Mas é difícil, é bem complicado. É a famosa resenha, né, Jô? A resenha do futebol faz falta, mas logo, logo a gente sabe que tudo vai voltar ao novo normal aí. Agora vamos passar a palavra ao Luiz Teixeira, da rádio Band News. Luiz está por aí, seja muito bem-vindo, a palavra é tua.
Sim, Milene, bom dia para você, para todo mundo que acompanha essa apresentação. Bom dia, Jô. Ainda pegando o gancho da pergunta do Marcel, Jô, além dos 8 jogadores que estão afastados, foram 21 atletas infectados aí dentro do grupo de jogadores do Corinthians. E eu queria saber se isso te assusta de alguma forma e se você teve algum caso na sua família e como que você trata essa questão do coronavírus dentro de casa, principalmente com algumas pessoas insistindo na volta tão rápida do futebol. Isso é muito complicado, né? Porque, claro que números assustam, né? Mas acredito que cada um que teve o Covid não quis, né, pegar. Aconteceu em algum descuido de alguma forma, mas acho que todos estão com a mesma consciência de poder se preservar, se poder preservar os mais velhos, né, a própria família, né? Então é difícil, né? Mas os números foram esses que foram divulgados, mas a gente vem trabalhar com a consciência de que tem que fazer o protocolo, continuar fazendo o que tem que ser feito, o que já foi feito dentro desses 3 meses, né? De usar a máscara, de usar o álcool em gel, de estar sempre se cuidando. Então eu venho tranquilo porque eu sei que o Corinthians oferece uma estrutura muito boa, está sendo seguido o protocolo muito bem. Então eu fico tranquilo em casa, a gente também se cuida bastante da minha família, meu pai, minha mãe, enfim, todos a gente procura estar sempre orientando para que possa, que não falei, para a gente possa passar disso, né? Graças a Deus na minha família não teve nenhum caso, né? Mas e a gente não pode acomodar, não pode achar que isso agora já está tudo certo. Não, a gente tem que continuar se cuidando, continuar fazendo tudo que tem que ser feito para que a gente possa passar dessa pandemia. E a segunda é sobre a sua saída do Nagoya. Quando você viu essa possibilidade, quando eles deram a entender que você não seguiria por lá, existiram outras possibilidades de propostas de clubes, não só aqui do Brasil, mas de fora do Brasil? E se sim, a sua opção pelo Corinthians foi pelo contrato mais longo e por uma ideia de aposentadoria por aqui? Eu a partir do momento que eu me vi já desvinculado do Nagoya, realmente existia uma série de especulações, né? Mas nada oficial, né? E como eu sempre deixei claro do meu desejo de um dia voltar para o Corinthians, o Corinthians abriu as portas, né? E se encaminhou tudo sendo oficialmente. Então a gente, com o coração, a gente é bobo para coração, né? Então a gente acaba se entregando. Mas feliz, né? Porque é a minha casa, é um lugar onde eu me sinto bem. Então eu poderia ter escutado mais outras propostas, eu poderia ter esperado mais, mas eu penso muito na minha família, eu penso nos meus filhos, eu penso na minha esposa. E aqui dentro do Corinthians não só eu sou bem tratado, como minha família, né? Então aí não tem como ficar pensando muito mais. Aí é só fechar e ser feliz. Muito obrigada, muito boa escolha, viu, Jô? Agora vamos passar aqui a palavra para o Marcelo Braga, do Globoesporte.com. Muito bom dia, Marcelo, tudo bem? Fica à vontade. Bom dia, Milene, bom dia, Jô, tudo bem? Você falou da sua família, queria saber primeiro se o seu pai está feliz, porque durante todo esse tempo a gente procurou ele para saber se você ia voltar, e ele mostrou que estava empolgado com a sua volta. Cara, meu pai está muito feliz, né? Ele ainda, de vez em quando, eu dou umas travas nele, porque eu não posso contar muita coisa da minha vida, porque ele adora soltar as coisas, né? Então eu tenho que dar umas travas nele. Ele sabe disso, mas eu fico muito feliz, né? Não só ele, como minha mãe, minhas irmãs, enfim, a família toda corintiana fica feliz, né? Onde tudo começou e eu tô tendo a oportunidade de voltar de novo e construir uma nova história, ou dar continuidade, né, numa história maravilhosa que eu tenho dentro do clube. Então, a família toda tá contente. Você falou também que fez uma ótima escolha, né, e citou algumas sondagens e especulações. Você acha que pelo fato de você admitir que é corintiano, pelo fato de você sempre dizer que a prioridade é voltar para o Corinthians, você afasta alguns outros times e outras oportunidades assim, ou você chegou a ser procurado de qualquer forma? Eu deixo sempre claro porque eu acho que a gente tem que ser sincero, né?
Mas o futebol é aberto. O futebol é aberto, né? E como eu falei, houve especulações sim, mas eu sempre deixei claro que se eu voltasse para o Brasil, a prioridade seria o Corinthians, né? Então, acho que isso acaba realmente afastando outras possibilidades, né? Então, eu sou muito sincero, sou muito honesto e tenho palavra, né? Eu procuro cumprir as minhas palavras. Então, como eu falei, fiz uma ótima escolha e estou muito feliz. Muito obrigada, Marcelo. Agora vamos passar a palavra para o Tomás Rosolino, do Meu Timão. Bom dia, Tomás, tudo bem? Fica à vontade. Bom dia, Milene, bom dia, Jô. Jô, a minha primeira pergunta é sobre o seu desempenho lá no Japão, né? Seu primeiro ano você foi muito bem, fez 25 gols, enfim, salvou o time do rebaixamento. E no ano passado foram 8 gols, né? Uma queda bem grande em números. Queria que você explicasse o que aconteceu de uma temporada para outra, se foi algum problema físico, ou, enfim, por que uma diferença tão grande no número de gols marcados de um ano para o outro? Meu primeiro ano no Japão, né? Foi 2018, foi com um treinador japonês, e ele tinha um estilo de jogo que era extremamente ofensivo, né? E se você for buscar mesmo os números, nossa equipe acho que foi a terceira ou foi a segunda que mais fez gols, e foi a mais vazada do campeonato. Então a gente tinha um time muito, muito ofensivo, né? Então realmente me favoreceu no primeiro ano, né? Aí no segundo ano comecei bem comecei os primeiros 6 meses muito bem, só que depois eu tive uma lesão no tornozelo muito grave, né? Eu rompi 2 ligamentos, mas aí devido à importância que eu tinha dentro do clube, eu voltei para poder ajudar, como eu sempre faço. E aí o meu rendimento caiu porque eu sentia muitas dores, aí sobrecarregou meu joelho, e eu fui os outros 6 meses realmente me arrastando, com dificuldade para jogar, o nível realmente cai bastante. Aí teve outra troca de treinador, o italiano entrou nas últimas 10 partidas, e aí já era um esquema tático mais defensivo, já era um jogo mais preservador, então acabou que aí diminuiu realmente a chance de gols, e aí consequentemente cai o número de gols, né? Então foram 2 anos distintos, mas houve uma série de detalhes aí que acabou prejudicando um pouco o número de gols, mas juntando num todo, a média de gol foi muito alta em 73 partidas, se eu não me engano. Entendi. A segunda pergunta, cara, você está razoavelmente perto de ser o maior artilheiro do século no Corinthians, briga para ser o maior artilheiro da Arena, maior artilheiro do clube no brasileiro, já foi o único artilheiro do clube em um campeonato brasileiro. Você acha que você, terminando esse contrato, enfim, indo bem, você briga para ser um dos maiores centroavantes da história do Corinthians? Olha, é sempre bom a gente ter objetivos, né, na nossa vida, né? E a gente sempre passa por um clube para fazer história, né? E eu construí a minha história aqui dentro e tô na oportunidade de dar continuidade, né? Mas o meu primeiro pensamento é ajudar o Corinthians, né? Com títulos, com gols, enfim. Mas é claro que a gente tendo esses objetivos paralelos, a gente vai buscar, porque isso faz bem para a gente, nos motiva a cada dia você treinar, fazer o teu melhor para poder cada vez mais marcar o teu nome na história do clube, que depois que quando você está lá marcado, o reconhecimento é bom, né? Então eu vou buscar cada dia tentar romper barreiras aí e tentar alcançar objetivos dentro do clube. Muito obrigada, Jô, Tomás. Agora vamos passar a palavra para o Victor Pozella, da Rede Globo. Vitor, está por aí? A palavra é tua, sim, tá Milene, bom? bom dia para você, bom dia para o Jô. A minha pergunta, Jô, é reviver um pouquinho o passado, né? Sua terceira passagem pelo Corinthians, e na segunda você realmente fez uma diferença muito grande, como o Tomás agora falou na pergunta dele, o único artilheiro do Campeonato Brasileiro vestindo a camisa do Corinthians, um título brasileiro, título paulista, e aquela virada naquele jogo contra o Palmeiras, que naquele momento ainda o Casim era titular e você entrou naquele jogo, fez aquele gol, enfim, foi uma virada para a temporada. Olhando agora para trás, você estava sendo até, sei lá, cogitado
muitas pessoas pediam a sua convocação, né? O Tite ainda não tinha um centroavante para a Copa da Rússia nas características que você oferece. Você se arrepende de ter saído do Corinthians naquela ocasião? Não, não me arrependo. É muito difícil, né? Você fazer um ano em 2017 do jeito que eu fiz, né? Da maneira que eu comecei, né? Que nem você citou, me readaptando ao futebol brasileiro. E aí eu sou campeão paulista, sou campeão brasileiro, artilheiro, melhor jogador do campeonato. Seria inevitável, né? A concorrência seria muito grande, as propostas surgiram e aí eu optei por sair e ver o melhor para minha família, né? E acabou que fiz o que tinha que ser feito, mas não me arrependo, né? Tanto que acho que o trabalho foi tão bem feito que as portas ficaram abertas e eu pude voltar. Então, no futebol, você tem momentos que você tem que fazer tem que tomar a sua decisão, né? Tem que traçar o seu caminho. Então, foi um ano maravilhoso que eu passei em 2017 e era inevitável ficar, né? Foi muito difícil ficar. A gente até pensou muito, mas acabou sendo inevitável. Legal. Jô, agora falando um pouquinho sobre esse seu momento, acho que quando você chegou em 2016, você até já citou isso na entrevista de hoje, tinha uma certa desconfiança, né? Porque você não jogava há muito tempo aqui, a passagem no Inter não foi muito boa, enfim. Você volta agora para 2020, e ano passado, como você disse mesmo na sua última pergunta, não foi tão fácil assim para você. Foram 2 lesões, né? Um tornozelo e no joelho. Hoje, aos 33, como é que você enxerga a recepção? Você acha que você tem sido melhor recebido por tudo que você fez em 2017 do que quando você veio para aquela temporada? Eu fui recebido da mesma maneira quando eu entrei em 2017, né? É claro que em meio dessa pandemia, como eu falei, a gente tem que tomar os cuidados, né? Não são todos os funcionários que estão aqui, não são todos os jogadores, né? Mas desde o momento que eu anunciei que eu voltaria para o Corinthians, o carinho foi de todos igual, né? É claro que são momentos diferentes. Eu vinha de 2016, eu vinha de mais de 6 meses sem clube, a desconfiança era muito grande, né? E eu tive que provar que ainda tinha capacidade de fazer e jogar em alto nível, né? Esse ano já volta um pouco diferente, mas a pressão do Corinthians eu sei como é que é, do torcedor, enfim, eu sei como lidar com isso, qual é o caminho, você tem que se esforçar, se dedicar, do resultado, então não vai ser diferente, né? A pressão é maior, mas a gente que é dentro do clube, a gente sabe os caminhos para poder superar tudo isso. Muito obrigada, Victor. Agora passamos a palavra ao Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva. Muito bom dia, Thiago. Seja bem-vindo e aí a palavra é tua. Bom dia, Milene. Bom dia a todos. Bom dia ao Jô. Bom retorno ao Jô, ao Corinthians. Jô, eu quero voltar nessa questão física, porque quando o Corinthians anunciou sua contratação, obviamente a torcida festejou, comemorou, se animou, mas o único ponto observado ali com certa desconfiança foi, 3 anos e meio de contrato, o Jô vai ter 36 anos quando terminar. E aí você citou agora que você teve recentemente problemas no tornozelo, no joelho, na panturrilha. Então eu queria que você já falou dos problemas que você teve agora nas últimas temporadas. Como que você está dessas lesões e se você realmente, o que você pode dizer para o torcedor corintiano que te olha um pouquinho desconfiado quando pensa, ele vai ter 36 anos no final desse contrato? Eu me cuido, né? Eu sei lidar com o meu corpo. Os profissionais aqui dentro do Corinthians me conhecem muito bem, né? Então, nessa questão eu estou muito tranquilo. Lesões os jogadores têm ao longo da carreira, isso é normal, você tem que saber lidar com os tipos de lesões. Tem lesões mais graves, lesões menos graves, então a gente sabe lidar com isso. E aqui no Corinthians tem esse suporte todo, né? Então, eu estou muito tranquilo, dar continuidade naquilo que eles sabem, o caminho que para me deixar bem, para fazer eu jogar em alto rendimento, né? Então, fisicamente hoje eu estou bem, as lesões que eu não tenho mais nenhuma, graças a Deus, mas sempre requer manutenção, né? Requer sempre o trabalho preventivo para a gente poder fazer
um bom ano, fazer bons jogos, né? Então, o jogador tem que saber lidar com lesões, mas hoje, graças a Deus, estou 100%. E outra coisa, Jô, a gente está no meio dessa pandemia, essa coisa do volta ou não volta, clube querendo que o campeonato volte, o futebol, clube querendo que não volte. Eu queria saber a sua opinião, pelo que você tem acompanhado do noticiário, do país, do futebol, tem as questões econômicas. Eu queria saber o que você pensa isso e qual a sua posição, se você já é a favor do retorno do futebol ou se você acha que devemos aguardar mais um pouco a situação ficar melhor controlada. A gente sempre quer, né? Nós jogadores, a gente quer voltar a fazer aquilo que a gente sabe fazer bem, que a gente gosta de fazer, né? Mas a gente não pode pensar só na gente, né? Acho que não afetou só o futebol, né? Afetou o mundo inteiro, várias áreas, né? Então a gente não pode ser egoísta e falar assim, vamos voltar mesmo com os protocolos, mesmo com as coisas, mas existem outras situações que envolvem, né? Então a gente tem que sim respeitar as etapas, a gente tem que se cuidar, continuar se cuidando, né? A vontade é muito grande de voltar a jogar, voltar a dar alegria para o torcedor, né? Mas existem regras, existem etapas, né? Então a gente tem que ir, saber que economicamente muitos clubes, muitas empresas estão sendo afetadas, mas a gente tem a fé, a gente acredita que isso é só um momento, é só uma etapa que a gente vai superar. Então a gente tem que respeitar. Eu sou, como eu falei, sou a favor de ir as coisas voltando aos poucos de acordo com o que vai melhorando, para que a gente tem familiares, a gente tem amigos e a gente tem que tentar proteger a todos. Muito obrigada, Thiago. Agora já passamos a boa tarde. Muito boa tarde, Felipe Brizola, da Rede Globo. Bem-vindo e pode fazer a sua pergunta, a palavra é tua. Oi, Milene, boa tarde, Jô. Jô, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão física da sua preparação, que o Thiago tocou também, mas eu queria que... Porque é o seguinte, você se considera, como você explicou muito bem que vinha voltando de lesão, mas já estava quase recuperado para jogar, e aí teve a pausa. Só que os jogadores aqui no Brasil também pararam, né, desde março. Então, o que eu queria saber de você, se você acha que você está no mesmo nível desses atletas, fisicamente, já que todo mundo também está parado, ou se você, por ter cuidado de mudança de país, a negociação, coisas que, né, demandam tempo também, você acabou não fazendo aí uma preparação nessa parada na pandemia no mesmo nível dos seus atletas, dos seus colegas hoje do Corinthians. Então, desde praticamente da minha volta do Japão, né, graças a Deus, dentro do futebol eu fiz bastante amigos, né, e amigos, fisioterapeutas, preparadores físicos, e eu sempre procuro estar em contato com eles, e dentro da medida do possível eu tentei fazer os trabalhos, é lógico que são trabalhos diferentes, né, mas eu tentei não ficar 100% parado, né, independente se a gente não tinha definição no futebol, não tinha definição se realmente eu ia voltar para o Nagoya ou se eu ia seguir para um outro clube, enfim, mas eu procurei manter a minha forma de alguma maneira, né? Mas agora tem os testes físicos, tem as avaliações, e aí sim você vai ter um parâmetro se realmente está muito longe daquilo que eles querem, ou está muito longe dos jogadores que já estavam aqui atuando dentro do clube. Então a gente vai ter esse parâmetro para saber se aumenta a carga, se abaixa a carga, se está bem, se dá para fazer a mesma coisa que os outros. Enfim, então por isso que existe as avaliações físicas. Mas eu procurei me cuidar assim nesse tempo que eu fiquei em casa. Acredito que não estou tão longe, ou de repente possa estar até no mesmo nível, mas as avaliações vão dizer. Legal, Jô. E uma segunda é sobre como é que você acha que vai ser essa volta do jogo em si, né? Da velocidade dele, até da questão tática, porque a gente está acostumado a ver essas pausas na temporada de 1 mês e meio, às vezes no máximo 2 meses, no futebol brasileiro menos, 1 mês. Mas nessa vez a gente tem pelo menos, provavelmente podemos cravar que vai ser mais de 4 meses aí, né? O futebol parou aqui no meio de março. Como é que você acha que vai ser esse jogo do futebol brasileiro? Isso vai ser, como a gente tem que estar falando, vai ter sempre uma adaptação, né? E os clubes acredito que já estão tomando todos os cuidados possíveis para poder fazer com que os jogadores façam a parte física bem, tenham a prevenção,
para poder voltar só que a gente ainda vai ter que sentir, né? Porque realmente foi um tempo muito grande, né? Sem você jogar, você treinar, você correr, você fazer isso é normal, né? Mas você ter o contato com a bola, você ter o tempo da bola, tanto tempo assim sem fazer isso, vai ser uma readaptação muito grande. Então, o clube que conseguir fazer isso muito rápido, acredito que saia na frente. E a gente espera que o Corinthians consiga fazer isso para a gente poder, né, voltar bem, voltar a fazer grandes jogos, fazer boas partidas para poder voltar a ganhar títulos. Muito obrigada, Felipe. Agora passamos a palavra para o Victor Lopes, do Esporte Interativo. Boa tarde, Victor. Pode boa ficar tarde, à vontade. Milene. Boa tarde também para o Jô, para o pessoal que está acompanhando. Prazer estar falando com vocês. Sucesso mais uma vez para você no Corinthians, Jô. Eu queria voltar numa questão, e quando saiu a notícia que você estaria rescindindo o seu contrato com o Nagoya, Jô, muito se falou que você estaria disposto a voltar para o Corinthians e muito se falou também que você queria um último contrato fora do Brasil. Eu queria saber qual que era a sua ideia no começo, era tentar um último contrato de fato fora do Brasil? Essa ideia mudou com a proposta do Corinthians? Como é que funcionou essa questão? Então, a gente vê muitas coisas saindo, né, na imprensa e realmente muitas coisas não têm a total verdade, né? Quando realmente eu soube que eu ia sair do Nagoya, eu deixei em aberto, né, a minha carreira, mas sempre deixando claro que o Corinthians no Brasil seria a minha prioridade, né? Então, só que acabam as pessoas ligando os lugares onde eu joguei, né? Então, eu joguei no Emirados Árabes, falaram que eu tinha prioridade por lá, em voltar para a Europa, no próprio Japão, enfim, existiam especulações sobre isso, né? Mas eu fiquei muito tranquilo na questão de decidir meu futuro, porque hoje eu tenho a maturidade o suficiente de saber o que é melhor para mim e para minha família, né? Então houve realmente sondagens, houve especulações, mas eu estava muito tranquilo, não tinha preferência de qual lugar que eu iria atuar. Eu sabia que Deus ia abrir uma porta para mim e uma porta no qual eu poderia fazer o meu melhor e não teria uma porta melhor de um clube igual o Corinthians. Agora, segundo da minha parte, Jô, tentando falar um pouquinho, né, de futebol dentro de campo, você disse que acompanhou o Corinthians, sempre acompanha o Corinthians, e hoje no Brasil o time a ser batido é o Flamengo. Claro que o futebol vai mudar um pouco, né, mas o quanto que você entende que o Flamengo está à frente do Corinthians, e essa questão do Flamengo ter voltado antes e até revoltado alguns dirigentes, jogadores, né, pelo fato de não ter a liberação das autoridades, eu queria saber dessa situação, se para você também é um fator que te incomodou essa questão do Flamengo voltar antes e o quanto que está à frente do Corinthians nessa situação. Obrigado. Obrigado. Não, cada um tinha um protocolo, cada estado tem os seus governadores, seus prefeitos, então lá na parte do Rio de Janeiro houve uma flexibilidade maior e eles acabaram voltando antes, mas acho que isso não vai, talvez não vai interferir tanto, né, até porque agora a gente já voltou a fazer avaliações, a gente já está voltando aos poucos, sei lá, 20 dias ou um mês de diferença. Talvez o que possa fazer a diferença é porque eles estão um tempo a mais jogando juntos, né, o mesmo grupo do ano passado, né, então isso a gente sabe dentro do futebol que é um pouco diferente, né, faz a diferença. Mas a gente está aqui também, trabalhando também, fazendo o trabalho, fazendo as coisas certas, tentando voltar aos treinos, procurar fazer o melhor para poder, sim, voltar em alto nível e, sim, voltar a ser o Corinthians que sempre foi, né, de ser vitorioso, de brigar pelos títulos, né, a gente sabe que está sendo feito um bom trabalho, então a gente tem essa consciência de que o Corinthians vai voltar forte. Muito obrigada, Victor. Agora vamos falar com o Thiago Kanzler, da Band. Aliás, o Thiago que vai falar com a gente. Thiago, muito boa tarde, a palavra é tua. Boa tarde, Milene, boa tarde a todos que nos acompanham, boa tarde ao Jô, seja muito bem-vindo nesse retorno ao Corinthians, Jô. E eu queria que você pudesse falar para a gente a respeito desse retorno do Campeonato Paulista quando a data for definida, porque o primeiro desafio do Corinthians já é diretamente um clássico contra o Palmeiras, e eu queria que você pudesse falar também dessa atmosfera sem torcida para um jogo como esse, né?
É um grande desafio, né? Mas aqui dentro do Corinthians é assim. Corinthians, a gente, quem conhece bem, é movido a grandes desafios, né? É claro que um clássico requer uma atmosfera, né? Um torcedor, aquela coisa toda, mas infelizmente a princípio não vai poder ter, né? Então vai ser bem diferente. Acho que ninguém passou por isso, né? Nem os mais antigos aqui jogou um clássico sem torcida, né? Então a gente não sabe como é que vai ser. Vai ser muito diferente, né? Mas a importância do jogo, a importância dos 3 pontos é igual, vai ser igual, né? Então vai ter que entrar com o foco e o objetivo igual, como se realmente tivesse os torcedores ali. Eu sei que eles vão estar, cada um nas suas casas, né? Ali, mas então a gente tem que ter o mesmo objetivo, o mesmo foco, como se tivesse os torcedores ali. Ô, Jô, a gente tem um calendário completamente deformado em função da pandemia e a gente não tem muita definição de como tudo vai acontecer, de como a gente vai poder encaixar todos esses torneios até o final do ano, se vai invadir 2021. Você acredita que, por exemplo, o Brasileiro consiga ser disputado nesse formato atual de pontos corridos ou será necessário fazer uma adaptação nele? Olha, é difícil, né? Assim, pelo tempo que a gente tem dentro do futebol e a gente, né, todo ano a gente sabe que a quantidade de jogos aqui no Brasil é muito grande e isso quando se tem um ano inteiro, né, para fazer as competições. Então, você fazer um brasileiro, se você for para o modo normal, a 38 rodadas botar em 6 meses, a gente sabe que vai ficar bem difícil, bem puxado. E ainda não sabemos se ainda vai ser concluído no final de dezembro, né? Então aí, como eu falei, a gente sabe que a CBF é uma entidade que tem essa inteligência, vai saber fazer, se tiver que fazer assim ou se tiver que fazer de outro modo, né? A gente vai respeitar, mas vai ser bem difícil fazer em 6 meses fazer o Campeonato Brasileiro. Vai ter que ter uma readaptação aí. Muito obrigada, viu, Thiago? Agora passamos a palavra para o Roberto Tomé, da Record. Muito boa tarde, seja bem-vindo e pode ficar à vontade. Boa tarde, Milene. Boa tarde, Jô. Prazer em vê-lo de volta aí. Sucesso neste retorno. E eu queria saber, Jô, o seguinte, como artilheiro, né, grande artilheiro que você trabalha com metas? Por exemplo, você chega este ano com meta de fazer um determinado número de gols, por exemplo? Boa tarde, Tomé. Assim, nós que somos atacantes, né, centroavante, a gente tem basicamente a função de fazer gol. Eu, particularmente, eu coloco isso como a minha segunda meta, né? Porque a primeira meta é você ajudar o Corinthians, você ajudar o clube, de alguma maneira, né? Mas aí fala assim, mas você é atacante. Sim, atacante pode ajudar de outra maneira, mas tem a responsabilidade de fazer gols. Mas eu não gosto de colocar metas, números, essas coisas, porque também requer um certo desrespeito aos adversários, né? De falar assim, se eu falar assim, vou fazer 30 gols, aí eu vou falar, tem zagueiros, existe time forte, então eu não gosto, né? Eu particularmente não gosto. Eu já vi atacantes falar números determinados de gols que vai fazer no ano, mas eu não gosto. Eu quero ajudar o clube, quero fazer o meu melhor, e claro que fazendo os gols, mas eu não coloco números porque eu acho um desrespeito. Agora, Jô, você volta com um contrato longo, né? Como já foi colocado aqui na coletiva, você vai terminar este contrato com o Corinthians aos 36 anos. Você já pensa em aposentadoria? Você acha que pode, eventualmente, esse final de contrato representar a sua aposentadoria? Você já pensa nisso? Não posso pensar, estou com 33, ou se pensar também, vou estar com 36 no final. Pô, eu tô novo ainda. Tô bem. Se Deus quiser e Deus me permitir, me der saúde aí, eu vou mais tempo, né? Mas a gente vai por passo a passo, né? O futebol, a gente não tem como prever as coisas, a gente tem que ter saúde, tem que estar com o corpo bem estruturado para você poder jogar em alto nível, né? E eu vou procurar jogar em alto nível, né? Então, mas eu não pensei ainda, não passou nenhum momento na minha cabeça em, essa aqui pode ser meu último contrato. Né? Eu voltei disposto a ajudar o Corinthians até quando a minha saúde estiver boa e Deus me permitir atuar.
Muito obrigada, Tomé. O Jô se cuida pra caramba, vai jogar até os 42. Vamos passar agora a palavra para o Raul Vitor, do Estadão. Muito boa tarde, Raul. Fica à vontade, a palavra é tua. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Jô, gostaria de saber de você se o que influenciou mais na sua volta, se o coronavírus influenciou bastante você voltar do Japão para o Brasil, porque você falou bastante em família. E eu queria saber se isso pesou para você escolher o Corinthians na volta. Então, porque ficou tudo muito... o mundo todo ficou em definição, né? E quando eu realmente me desliguei do Nagoya, como eu falei, houve muitas especulações, né? E o Corinthians foi um clube que realmente mostrou o desejo e oficializou tudo, né? Então, em meio dessa definição, eu não poderia ficar esperando, vou esperar mais. Não, o Corinthians fez eu tenho um ótimo contrato aqui dentro do clube, é o clube no qual eu tenho um carinho muito grande, minha família é bem estruturada aqui dentro de São Paulo, então não dá para você ficar pensando muito quando você tem um Corinthians na sua mão, né? Então tive uma decisão muito tranquila, né? Em meio dessa definição a gente não sabe o que pode acontecer mais na frente, né? Então se você tem um Corinthians na sua mão, o coração bate mais forte, então foi muito tranquila a minha decisão, né? Então estou muito feliz, como eu falei mais uma vez, né? E espero poder fazer o meu melhor nesse retorno aí. E a segunda pergunta, Jô, você disse que você saiu melhor com um treinador lá no Japão que tinha uma mentalidade mais ofensiva. Você acredita que com o Thiago Nunes, que também tem essa mentalidade mais ofensiva, você vai ter um melhor desempenho? A gente procura ver que a tendência será assim, né? Porque quando você tem um time que joga mais ofensivo, que joga no campo do adversário, o atacante tem oportunidades a mais de fazer gols, né? Então, acredito que sim, né? Mas tudo tem que ser um trabalho bem feito, né? Então, me coloquei à disposição do Thiago para poder fazer o melhor, né? E com essa maneira dele de jogo, acredito que eu possa realmente dar um resultado bom também. Muito obrigada, viu, Raul? Aliás, muito obrigada a todos vocês, todos os repórteres, setoristas aqui que estiveram presentes, fizeram suas perguntas. Mas, Jô, não se vá ainda. Temos aqui algumas perguntas de torcedores. Torcedores do Fiel Torcedor, né, do programa Fiel Torcedor, e correntistas do BMG. Uma pergunta já foi respondida pelo Jô, que quem fez essa pergunta foi o Marco Belo, da Rádio Transamérica. Então, é a pergunta do Mano Brito, falando sobre jogar ao lado do Bocelli e tal. Então, Mano Brito, a pergunta já foi respondida. Agora passamos para a segunda. É da Gabriela Moreira. Jô, você pretende encerrar a carreira no Corinthians? Não precisa ser nesse primeiro contrato, viu? Pode fazer outro e ser... Então, porque, como eu falei, eu não posso pensar em aposentadoria agora, né? Pelo amor de Deus. Mas, cara, é lógico que a gente sonha, né? É um sonho isso, né? E onde eu comecei no Corinthians, eu tinha 7 anos de idade, né? E aí depois eu rodei o mundo afora aí, e é claro que você pensa, poxa, terminar onde você iniciou, né? Mas eu voltei agora não pensando em aposentadoria, pensei agora pensando em fazer o meu futebol, fazer o melhor, mas com certeza passa na minha cabeça em um dia encerrar no Corinthians. Isso aí, Jô, com 42 anos. A terceira pergunta aqui, quer dizer, a primeira já foi pelo Mano Brito, a Gabriela Moreira, e agora Fabiano Júnior, de João Pessoa. Qual a sua maior motivação e o maior desafio que levaram a voltar a vestir o manto sagrado do Timão nessa terceira passagem? Cara, quando você veste essa camiseta do Corinthians, você já está cheio de objetivos, cheio de coisa na cabeça, né? E de motivação, né? De fazer gols, de ganhar títulos, né? Então a gente sabe que para entrar na história de um clube você tem que ser vencedor, né?
É óbvio que existem outras maneiras, mas o melhor e o mais gostoso é você ganhar títulos. Então, volto mais uma vez com a mesma mentalidade de fazer gols, de ajudar o Corinthians, de ganhar títulos, né? Que isso que faz um grande jogador dentro da história de um clube. Agora, Joel, Guilherme Aranda, de São Paulo. Você se considera um ídolo da história do Corinthians? É difícil o próprio jogador falar isso, né? É complicado. Nós te consideramos, Jô. Mas eu fico feliz, cara, porque assim, eu ouço dos torcedores, né, que pela história que eu tenho dentro do clube, pelos títulos que eu ganhei, pelos títulos individuais que eu já conquistei dentro do Corinthians, mas é um peso muito grande você ser ídolo de uma nação como é o Corinthians, né? Então eu me sinto muito feliz, mas assim, eu não posso falar que eu sou ídolo, eu deixo as pessoas falarem, né? Então conheço o futebol brasileiro, que eu conheço o clube, né? Então acredito que não vai ter tanta dificuldade assim. Requer tempo, sim, claro, mas eu vou tentar encurtar o máximo possível para poder fazer bons jogos e voltar a jogar em alto nível. Ô, Jô, as perguntas aqui acabaram, mas eu queria dar um recado para a galera. Essas perguntas foram feitas pelos torcedores, né, do programa Fiel Torcedor e por correntistas do BMG. E você sabe, eu sei que você já sabe, que abrir a conta do BMG, a cada conta aberta, o Corinthians recebe R$30. É uma forma do torcedor participar e ajudar. Você não precisa fazer nada, não precisa perder tempo. 5 minutinhos, você cadastrou lá, o Corinthians já ganha os R$30. Então, se você quiser enfatizar mais chamar a galera, que a sua voz tem muito mais força do que a minha, né? Claro. Então, chama a galera aí para ser um correntista da BMG e a cada conta aberta a galera ganha, o Corinthians ganha R$30. E você não paga nada, gente. É isso aí. Ela falou muito bem, né? Nós que somos corintianos e tá sempre podendo ajudar o clube, você vai gastar ali 5 minutos no máximo, né? Abrir uma conta no Banco BMG e você já vai estar ajudando o clube. Então, se você é torcedor fiel mesmo, aquele torcedor que gosta, que ajuda o clube, perca ali ou ganhe, digamos assim, 5 minutos ali para poder ajudar o clube, né? Vamos lá, Fiel, a gente conta com a colaboração de todos para ajudar o nosso Coringão. Obrigadão, viu, Joia? Lembrando, hein, galera, vocês não pagam nada, é só você se cadastrar. Uma vez cadastrado, a conta já está aberta e você ajuda o nosso timão. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.